What people will do for a little entertainment system. It's midnight. I'm here for the PlayStation 2. The best entertainment system to hit the world. It's gonna be great. Com certeza o maior console de todos os tempos já feito pela humanidade. O PlayStation 2, que segundo a própria Sony, atingiu a marca de 150 milhões de unidades oficialmente vendidas, batendo até hoje o recorde do videogame mais vendido da história. Mas isso não se resume a números. Ele não é só o mais vendido e conhecido. Também carrega o peso de toda uma geração de consoles e tem lugar no coração de todo gamer raiz. Pois quem teve a experiência de ter esse guerreiro em sua casa na época ou um tempinho depois de seu lançamento, sabe o quão surreal era. Hoje falarei tudo, ou quase tudo, sobre esse lendário console, nosso tão amado, venerado e imortal PS2. O PlayStation 1 naquela época já era um absurdo com aqueles gráficos em 3D, jogos via CD e o novo controle DualShock 1, substituindo aquele antigo. Mas a Sony viu que dava para ter mais, e assim começou a produção do lendário PS2. Foi anunciado na Tokyo Game Show em 13 de setembro de 1999, onde o CEO da Sony, Ken Kutaragi, demonstrou o console e anunciou as datas de lançamento. Lançado em 4 de março de 2000 no Japão, seguido pelos Estados Unidos em 26 de outubro e a Europa em 24 de novembro do mesmo ano. Ele foi um sucesso de vendas já no lançamento, esgotando as prateleiras em pouco tempo, afinal, a nova era dos videogames acabava de começar. Ele só foi chegar ao Brasil em 18 de novembro de 2002, bem atrasado infelizmente, mas isso não impediu ele de ser um sucesso de vendas, se tornando o videogame mais vendido do país. E no anúncio do videogame tivemos diversas novidades, como o fato de agora poder usar seu videogame como um DVD player, onde você colocaria seus DVDs de filme e funcionaria normalmente, além da retrocompatibilidade com seu antecessor, o PS1, e com certeza a maior novidade, que era o novo memory card e o novo controle, o DualShock 2. Ele era equipado com um processador central Emotion Engine da própria Sony e contava com a tecnologia chamada sintetizador gráfico como o processador gráfico. A sua capacidade de processamento lhe permitia reproduzir jogos em DVD, assim como seu antecessor, porém muito melhor. E o disco suportava até 4.7 GB de dados, que depois, com a necessidade de maior espaço para jogos, as empresas usaram camada dupla nos DVDs, que fez o espaço expandir para 8.5 GB, que foi um salto absurdo para a época, já que os jogos de PS1 eram no máximo 660 MB. Além da evolução gráfica absurda, tivemos a continuação de diversos jogos do PS1 e também o início de franquias que hoje todos conhecemos. Em principal são GTA, God of War, Silent Hill, Mortal Kombat, Tekken, Metal Gear, Crash, God Hand, Shadow of the Colossus, Need for Speed, Midnight Club, Devil May Cry, Resident Evil, dentre muitos e muitos outros jogos que conhecemos muito bem. O PS2 teve muitas versões, mas em principal são duas, o FAT, que foi o primeiro modelo lançado, que já vem com HD interno embutido, e o Slim, que é uma versão menor, feita para ser mais acessível e compacta, mas que infelizmente não tem o HD interno. Mas também tem outros dois bem curiosos, que é o PSX, que foi onde o menu XMB nasceu, que se popularizou depois no PSP e PS3,
que basicamente é um PS2 que também é um DVD player. É literalmente isso. Ele ficou só no Japão e não fez muito sucesso. E também temos o PlayStation TV, que é uma televisão com um PS2 já embutido. Pois é. E é muito raro de achar. Uma curiosidade é que ele tem suas versões identificadas por um código chamado SCPH, seguido de sua numeração. Por exemplo, o meu, que é o SCPH 79001, que foi uma das últimas edições da série 70.000 do PS2 Slim. Depois começou a série 90.000, que trouxe a fonte de energia já embutida e pequenas mudanças na aparência. Além de que essa máquina foi feita baseada em Linux, e existe o disco oficial do Linux para você ficar fuçando nele. Ele também tinha Netflix na época. Pois é, oficial pro PS2. Mas hoje em dia não funciona mais, infelizmente. E como já deu para perceber, ele tinha acesso à internet através de um cabo de rede, onde era possível jogar vários jogos online. Infelizmente não era muito popular e os servidores foram fechados, mas a comunidade os reviveu e hoje em dia ainda é possível jogar online pelo PS2. E tinha um sistema muito interessante que era a PSBB, que foi a primeira ideia da Sony do que hoje conhecemos como PSN, que só ficou no Japão e também foi cancelado, fecharam os servidores. Mas atualmente estão fazendo todo o possível para trazer de volta e estão conseguindo. Porém ainda é muito limitado, só funciona no PS2 FAT, com HD e toda uma burocracia. Acredito eu que já vai poder sim ser possível no PS2 Slim, por mais que seja em uma versão apenas, acredito que já será em todas as versões, e também acredito que futuramente será possível baixar seus jogos direto do PS2. Esse videogame realmente não vai morrer muito cedo, pois além de uma biblioteca gigantesca, vasta e muito rica, tem a questão do destravamento. Na época dele, a galera abria e colocava um chip chamado Chip Matrix. Pois é, se você lembra disso, seu PS2 tinha esse chip, que é o que faz ele rodar os jogos piratas. Quem não lembra do 3x10 da feira? Saudades disso. Mas hoje em dia ainda temos diversas novidades, como o OPL, que até hoje atualiza um adaptador de cartão de memória para ele, que faz com que os jogos rodem muito melhor. E para fechar com chave de ouro, por que não falar dos novos projetos? Pois é, até hoje existem novos projetos para ele, como por exemplo o XMBOSD, que basicamente é colocar o layout do PS3 no PS2, aquele mesmo que se originou no PSX. E uma novidade que não é tão nova assim, né? Muita gente já sabe, senão todo mundo, são os novos jogos. Pois é, jogos novos pro PS2. E engines, em principal delas a Tyra Engine, onde estão simplesmente fazendo um Minecraft pro PS2. Pois é, e também um port do Cuphead. Eu não sei se ele tá em andamento ou já cancelaram, mas ele é bem famoso. E em principal, e não menos importante, o GTA V Legacy, feito pelo Daniel Santos. O que é simplesmente impecável, esse mod é maravilhoso. Eu não sei se ele parou com o projeto, mas se você der uma procurada vai conseguir encontrar informações sobre. Bom, o vídeo foi esse. Eu tentei falar quase tudo sobre esse videogame incrível. Eu nem pude citar as versões especiais do PS2. Mas relaxa, eu vou fazer um vídeo à parte sobre, até porque merece. Bom, muito obrigado a você que assistiu. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve para me ajudar. Valeu!